Opa, tudo bom? Espero que vocês tenham passado uma belíssima semana. Hoje nós estamos aqui em São Paulo, debaixo de uma bruta chuva complicadíssima. E aqui no bairro onde eu estou, quando chove muito, tende a acabar a energia elétrica. Então, caso o vídeo seja interrompido, né, a transmissão ao vivo seja interrompida, eu peço desculpas antecipadamente. Mas vou deixar disponível depois a gravação, tanto aqui no Facebook quanto no meu canal do YouTube, né? Então é bom avisar, porque é sempre uma surpresa aqui. São Paulo é realmente complicado quando chove. Bom, pessoal, eu essa semana resolvi tomar um autor, Arthur Koestler, autor de O Zero e o Infinito. É um romance que é considerado clássico, muita gente comenta. Eu tenho visto, inclusive, várias críticas, né? Eu fiz um levantamento de várias críticas a respeito, inclusive críticas de viés conservador, acreditando que o Koestler, por causa desse livro, teria se tornado um antirrevolucionário ou alguma coisa nesse sentido. Enfim, com a leitura do romance, eu tenho uma outra ideia, né? Eu tenho uma outra visão, e não me parece que o Arthur Koestler tenha feito uma crítica à Revolução Soviética, à Revolução Bolchevique, né? Ele tem uma crítica, sim, mas aquilo que se tornou a Revolução Bolchevique sob o stalinismo, né? Para nós entendermos um pouco melhor esse romance, O Zero Infinito, eu acho que vale a pena dar algumas linhas muito básicas, né, a respeito do Koestler e a sua vida. Ele nasceu em 1905, na Hungria, né, e muito jovem ainda, em 1919, ele participa da Revolução Húngara, que instaura um regime de viés bolchevique na Hungria, sob o domínio do Bela Kun, né, que foi o presidente da Hungria no período revolucionário. Essa revolução não dá muito certo, Bela Kun é derrubado. Em 1919, inclusive, a Rússia enfrentava já a sua guerra civil, né? Então não tinha nem muito como socorrer o seu aliado Bela Kun. Ele é derrubado do governo, vai para Moscou, e o Arthur Koestler ele foge para Viena, né? Exatamente porque o regime que substitui o regime bolchevique vai perseguir os comunistas, né? E o Arthur Koestler vai para Viena. Lá ele começa a trabalhar como jornalista, vai para a Alemanha, e na Alemanha, em 1931, ele se inscreve, ele se filia ao Partido Comunista Alemão, né? Então, o Koestler, ele é um comunista nesse momento, pelo menos, né? Depois, né, ele faz seus trabalhos no jornalismo, ele passa ali na Alemanha a ascensão do nazismo. Em 1936, a coisa já estava bem feia na Alemanha, ele vai para Moscou, né, na Rússia. E ali de Moscou ele é enviado como jornalista para cobrir a Guerra Civil Espanhola, né, ao lado, obviamente, dos comunistas. Na Guerra Civil foi gente do mundo todo, né? Numa outra live que nós tratamos sobre Ernest Hemingway como jornalista, nós falamos exatamente desse engajamento do próprio Hemingway como jornalista durante a Guerra Civil Espanhola, e vários escritores, enfim, né? E ele cobre a Guerra Civil. E em 1938, ele já está na Rússia de novo, e ele acompanha de perto todos os expurgos que o Stalin executa, né? Ou seja, aquela série de julgamentos sumários, julgamentos de aparência,
contra os líderes bolcheviques da primeira leva da Revolução de 1917. Né? Quando o Koestler vê isso, ele rompe com o Partido Comunista e vai para Londres. Né? E ali em Londres ele escreve esse romance, O Zero Infinito, né? Que foi publicado, se não me engano, em 1941, uma coisa assim, né? Em 1941, exatamente, né? Que é um retrato exatamente dos expurgos stalinistas. Né? Se nós pegarmos apenas esse viés, né, dos expurgos stalinistas e tudo mais, o romance vai nos parecer efetivamente uma obra anti-marxista, anti-bolchevique. Mas nós vamos dizer que não é bem assim. Né? Como base um pouco da nossa live de hoje, eu vou tomar, além do romance do Arthur Koestler, nessa edição da Globo de O Zero e Infinito, né? Uma ediçãozinha que eu encontrei num sebo, muito boazinha, com a tradução de Juvenal Jacinto, edição de 1987, né? Como base, como fundo, pano de fundo, eu usei 2 catataus aqui. Um deles é a biografia de Stalin, né, escrita por Stefan Kotkin. Né? Esse é o primeiro volume, até a ascensão dele no poder, quando ele começa a ascender o poder. Tem algumas outras biografias interessantes, mas essa me parece brilhante. Parece que serão 3 volumes, só foi lançado o primeiro ainda, pela Objetiva. E o outro que trata exatamente do período stalinista, né, da questão da vigilância exercida pelo Estado no regime de Stalin, que é esse do Orlando Figes, Sussurros à Vida Privada na Rússia de Stalin. Né? O Orlando Figes nós já citamos aqui nas nossas lives algumas vezes, quando tratamos de Varlam Shalamov, nós falamos do Figes, e quando falamos sobre os demônios de Dostoiévski, nós também falamos do Figes. O Figes é um dos grandes historiadores da Rússia, né? Da história russa que nós temos, e essa edição finalmente foi relançada, né? É brilhante, é realmente brilhante. Então esses 2 livros são um pouco o fundo, o pano de fundo que tratará, né? Ou que envolve, vamos dizer assim, o Arthur Koestler e o seu O Zero Infinito. Fazer um breve resumo. O Zero Infinito é um romance bastante curto, inclusive, que trata a história de Rubachov. Né? Rubachov foi um dos... ficção, pura ficção. Ele foi um dos primeiros revolucionários bolcheviques de 1917. Participou ativamente da Revolução de Outubro, ascendeu na carreira do seu partido, enfim, até que há a ascensão daquele que no romance é identificado como número 1. Número 1 é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Joseph Stalin. Né? E o Gorbachev, essa personagem é um agente do governo soviético que faz um trabalho internacional. Né? Nós temos passagens dele de memória, né, da sua memória, na Alemanha, junto com agentes comunistas alemães, preparando a Revolução na Alemanha. Depois nós temos na Bélgica, né, ele tentando organizar, ou reorganizar, melhor dizendo, uma greve portuária, isso durante o período pré-guerra, enfim, da ascensão do nazismo e fascismo, e ele esse agente, chega a ser preso na Alemanha, é recebido de volta na Rússia como um herói, está sempre ao lado do número 1, né? E alguns sinais vão aparecendo. Primeiro, que a foto
dos líderes todos da Revolução de Outubro, né, onde estão ali Lenin no centro, e Trotsky, e Stalin, e o Rubachov, cada um com uma numeração, né, umas 20, 30 pessoas nessa fotografia. Essa foto que está colocada em todos os lugares, todos os apartamentos, todas as repartições, desaparece, né, é retirada exatamente porque a maior parte daqueles revolucionários de primeira hora já foram processados, já foram fuzilados, ou então foram enviados para a Sibéria para a morte, né? E o romance começa com o Rubachov, né? Ele é dividido em 3 partes, né? Em 3 interrogatórios. O Rubachov acorda com batidas à porta, né? Ele tem um pesadelo da sua prisão alemã anterior, com batidas à porta durante a madrugada, e é o serviço secreto indo prendê-lo, né? E ele passa ali vários dias nessa prisão, relembrando, né, aquilo que ele fez no passado e os valores que ele defendeu na Revolução Comunista, né? Nesse período ele cruza ali com algumas personagens muito interessantes. Uma das personagens que é da cela ao lado, né, sempre com parede fechada, apenas uma janelinha onde se pode olhar para fora, para o corredor. Na cela ao lado, os prisioneiros se comunicam através de um código de batidas, e da cela dele, o seu vizinho, é um russo branco, né, monarquista, que está preso há 20 anos, né, sem contato com absolutamente ninguém, né? Tanto que a primeira pergunta que esse russo branco monarquista faz é a respeito da vida sexual de Rubachov. Ele quer que ele descreva a última mulher que ele encontrou, né? Há também, depois, um pouco aparece um outro vizinho, né? Um professor que nós vamos falar mais para o final a respeito dele, que ele me parece bastante interessante, né? Então nós temos o seguinte, e aí são 3 interrogatórios. 2 desses interrogatórios ele está muito tranquilo, o terceiro a coisa pega bastante pesado, né? E nós vamos ver aqui alguns trechinhos. Por exemplo, logo na primeira parte, nós temos o seguinte, a descrição da prisão, né? Batiam cada vez com mais energia e Rubachov se esforçava por acordar. Tinha a prática de safar-se de pesadelos, pois o sonho com sua primeira prisão voltara periodicamente durante anos e seguiu seu curso com regularidade de relógio. Às vezes, com um vigoroso esforço da vontade, conseguia parar o relógio, escapar voluntariamente do sonho, mas dessa vez não se saiu bem. As últimas semanas o haviam esgotado. Estava suando e sua respiração no sono era ofegante. O relógio trabalhava, o sono prosseguia, né? As batidas na porta de Rubachov tornaram-se mais fortes. Fora, 2 homens que tinham vindo prendê-lo alternadamente batiam e sopravam as mãos geladas. Rubachov, porém, não conseguia despertar, embora soubesse que agora se seguiria uma cena particularmente penosa. Os 3 continuam parados junto à cama e ele tenta vestir o chambre. E ele mistura, né, a sua primeira prisão na Alemanha com a prisão que ele virá enfrentar agora na Rússia, né? O método da prisão é exatamente o mesmo. No seu sonho, ele rememora que estava dormindo quando os agentes alemães chegam, né, na sua cama, pede para ele vestir uma roupa, ele tenta colocar o braço do chambre, né, mas não consegue, ele fica se esforçando e tudo mais, e ele sabe que esses soldados do serviço secreto, agora, né, no seu tempo, vão fazer exatamente a mesma coisa. Então o método é: prenda o seu inimigo
apenas de madrugada, né? O que nós vamos ver também é que Rubachov está, então, no seu pequeno apartamento, e há um vizinho, que é um velho, chamado Vassili, né, que mora com a filha, né, essa filha é uma agente do governo. O Vassili tem a foto do Stalin na parede, a foto com os líderes na parede, tem uma foto do Rubachov na parede, porque esse homem, esse velho Vassili, lutou na guerra civil sob as ordens de Rubachov. Ele admira profundamente, né? E o Vassili, ele tem uma coisa, ele é um homem muito religioso, de certa forma, né? E aqui tem uma passagem interessantíssima. A filha de Vassili lê as notícias no jornal em voz alta. Geralmente, Vassili adormecia no meio desses discursos, mas sempre acordava quando sua filha, erguendo solenemente a voz, chegava às frases finais e os aplausos. A cada um dos remates do ritual, viva a Internacional, viva a Revolução, viva o número 1, Vassili acrescentava um convicto amém. A meia voz, a fim de que a filha não ouvisse. Depois, tirava o blusão, benzia-se em segredo com consciência de culpa e ia deitar-se. Acima da cama também estava pendurado um retrato do número 1 e ao lado uma fotografia de Rubachov como comandante dos guerrilheiros. Se essa fotografia fosse descoberta, provavelmente ele também seria levado, né? Ele, Vassili, seria levado. E aqui nós temos um primeiro paralelo que o Arthur Koestler vai retomar em alguns momentos do seu romance. Essa ideia religiosa que se tem do poderio soviético, né? Como se o poder do Estado se revestisse de uma aura de sacralidade, né? Substituindo, assim, uma sacralidade efetiva da igreja, né, ou de Deus. Há um momento em que o próprio Stalin é comparado com o Cristo, né? A trindade ali é Deus no céu, o Stalin na terra, né, com o poder absoluto. E em vários outros momentos, o Koestler vai rememorar o ideário da Revolução de 17, né? Como a construção de um paraíso na Terra, né? Que era efetivamente o que se pretendia. Obviamente, não estou falando que isso seja certo, muito pelo contrário, é impossível, isso não acontece, não teria como acontecer em hipótese alguma. Mas o que o Koestler vê, né, é que toda a expectativa religiosa, né, de alcançar uma salvação, né, alcançar um reino eterno, o reino de Cristo, enfim, é transferido, é transposto para o poder do Estado, né, e isso acaba criando um Estado que se reveste de uma série de rituais, quase como uma paródia de religiosidade, né? Esse Vassili lia escondido a Bíblia, por exemplo, né? Até que a filha descobre a Bíblia e joga no lixo, mas o comportamento que ele tem quando a filha lê os discursos de Stalin publicados no Pravda, né? E aquele ritual, né? A cada remate do ritual, viva a Internacional, viva a Revolução, viva o número 1, Vassili, este homem, este velho, responde com um amém, a meia boca, né? Então ele faz essa transferência da religiosidade, né? O que nós vamos acompanhar ainda, deixa eu ver aqui outra página, outro trecho.
Que então o Rubachov vai preso, né? Ele é jogado numa cela. A cela tem uma cama, tem um colchão velho, ele sente uma dor de dentes, tem um balde que serve de latrina, e só isso. Ele está sozinho ali. Não falam do que ele é culpado, não falam do que ele é acusado, mas ele sabe o que está acontecendo, né? Ele não tem nenhuma esperança. E nós acompanhamos o pensamento de Rubachov, né? Ele diz o seguinte: logo que ele chega na prisão, então serei executado, pensou. De pálpebras semicerradas, pestanejando, observava o movimento do dedo grande do pé, ele está deitado com uma meia furada, que sobressaía verticalmente da extremidade do beliche. Gozava o calor da cama, sentia-se seguro e estava muito cansado. Não se oporia a mergulhar direto num sono mortal, ali mesmo, se ao menos o deixassem deitado sob a quentura do cobertor. Então eles vão me dar um tiro, disse consigo mesmo. Moveu devagar os dedos dos pés sob a meia e ocorreu-lhe um verso que comparava os pés do Cristo a um corço branco num espinheiro. Esfregou o piscinê na manga, num gesto muito conhecido por todos os seus admiradores. No calor da coberta, sentia-se quase perfeitamente feliz e só temia uma coisa: ter de se erguer e andar. Então serás destruído, disse a si mesmo, a meia voz, e acendeu outro cigarro, embora lhe restassem apenas 3. Os primeiros cigarros, com o estômago vazio, às vezes lhe causavam uma leve sensação de embriaguez. E já estava naquele estado característico de excitação que lhe era conhecido de antigas experiências de ver a morte muito de perto. Sabia ao mesmo tempo que esta condição era reprovável e, sob certo ponto de vista, inadmissível. Mas no momento não sentia inclinação para aceitar isso. Preferia observar o jogo dos dedos dos pés dentro das meias. Sorriu. Crescia nele uma cálida onda de enternecimento por seu próprio corpo, pelo qual geralmente não sentia estima. E a sua destruição iminente lhe comunicava um delicioso sentimento de autocomiseração. A velha guarda morreu, disse consigo. Somos os últimos. Seremos destruídos, porque os meninos e as meninas de ouro, como os limpa-chaminés, todos irão ter ao pó. Procurou lembrar-se da música de irão ter ao pó, mas apenas as palavras lhe ocorriam. A velha guarda morreu, tornou a dizer, tentando evocar seus rostos. Só conseguia recortar-se de alguns deles. Do primeiro presidente da Internacional, executado como traidor, conseguiu reconstituir unicamente uma nesga do colete xadrez sobre o ventre algo rotundo. Nunca usara suspensórios, sempre cintas de couro. O segundo primeiro-ministro do Estado Revolucionário, também executado, roía as unhas em momentos de perigo. A história te reabilitará, pensou Rubachov, sem convicção especial. Que sabe a história sobre o cacuete de roer as unhas? Fumando, pensava nos mortos, na humilhação que procedera à morte deles. Não obstante, não conseguia chegar a odiar o número 1 como devia. Frequentemente, olhara para o cromo do número 1 pendurado acima de sua cama e tentara odiá-lo. Haviam-lhe dado muitas alcunhas, ele com seus companheiros, mas finalmente fora esta que pegara o número 1. O horror que emanava do número 1 consistia, sobretudo, na possibilidade de que estivesse com a razão e de que todos quantos matava tivessem de admitir, mesmo com a bala na nuca, que era concebível que estivesse com a razão. Não tinham certeza, só podiam apelar
para aquele oráculo zombeteiro a que chamavam a história e que apenas dava a sua sentença quando a boca do apelante se transformara havia muito em pó. Né? Esse trecho da página 23, nós temos a consciência da personagem de que ele irá morrer. Né? E isso nós sabemos também. O leitor já sabe que ele será fuzilado, né, na última página desse romance. O que é interessante aqui é, primeiro, a consciência da morte. A consciência de saber que ele irá morrer. Porque os seus companheiros da velha guarda foram também assassinados, também foram fuzilados. E o segundo ponto é o contraste que existe entre essa velha guarda, né, dos primeiros revolucionários bolcheviques, com essa nova geração da revolução, centrada na figura de Joseph Stalin. Um dos carcereiros de Gorbachev é um homem chamado Gletkin. Nós vamos falar um pouco dele depois. Por exemplo, é um homem que nasceu no campo, não tem preparo intelectual, ao contrário daqueles primeiros revolucionários, ele entra para o serviço do governo com a expectativa de ter uma vida tão heróica quanto aqueles veteranos da Revolução de 1905, primeiro, depois da Revolução de 1917, depois da Guerra Civil, né, contra os brancos de 1919-20, né, e a partir daí acaba completamente a batalha, né, ou seja, a Guerra Mundial Primeira é encerrada, a Revolução sai vitoriosa, a Guerra Civil sai vitoriosa. Essa primeira geração é uma geração de imagem heróica no imaginário popular, e esse Gletkin não viveu nada disso. Ele acredita que servir ao Estado pode fazer com que ele, de alguma forma, seja um herói. Só que ele não tem batalhas a lutar. Né? Ele não tem revoluções a fazer dar certo. Ele não tem uma guerra civil. Ele não tem um inimigo externo. Ele tem um determinado inimigo que é imaginário. Né? O inimigo que Joseph Stalin diz que existe em nome de uma revolução, mas que, na verdade, são inimigos pessoais de Stalin e não de todo o processo revolucionário. Então, esse contraponto... E aí o Gletkin, quando está nisso, ele faz qualquer coisa para ser útil para uma causa que ele acredita ser a verdadeira, que é a de Joseph Stalin. É a grande crítica que o Kostler vem fazer nesse romance. Né? Ele diz o seguinte, pela boca... desculpe, pela boca de Pugachev, que a revolução foi desvirtuada, né? E o que nós temos agora, em 1936-38, é uma ditadura de personalidade, é um personalismo e não uma causa revolucionária. A descrição, com todas as letras que ele nos dá, é que aquela revolução apodreceu, que o partido apodreceu, e quem está comandando essa revolução são mortos putrefatos, né, que tentam apenas se alimentar desse cadáver, né, que curiosamente ainda se move. Notem bem, quando ele faz essa crítica, ele faz uma crítica direta a Stalin. O Gorbachev, que eu não vou falar que é um alter ego de Kostler, nada disso, mas ele sintetiza aquilo que Kostler pensa. O Gorbachev, ele tem uma ação contrária à situação nas mãos de Stalin, mas não alimenta nenhum sentimento de culpa
ou de arrependimento frente àquilo que ele fez anteriormente por essa revolução, né? Muito pelo contrário, ele rememora no seu período de prisão, né, os expurgos que ele, Rubachov, promoveu como agente bolchevique, do governo bolchevique. Então, por exemplo, um determinado momento, ele vai para a Alemanha encontrar um agente que está completamente embananado, né, na defesa da sua causa, chamado Richard. Né? Richard. É um trecho longo, né? São 20 páginas, eu não vou ler todas, claro, né? Mas ali ele começa a esperar o Richard no museu, né? Onde tem uma Pietà muito bonita. E ele está esperando o Richard chegar no museu e está pensando o seguinte: a velha doença, pensou Rubachov. Um revolucionário não deve pensar pela cabeça de outra pessoa. Ou talvez deva. Ou deve, de fato. Como poderá mudar o mundo quem se identificar com todo tipo de gente? De que outro modo poderá modificá-lo? Aquele que compreende e perdoa, onde acharia motivo para agir? Onde não acharia? Vão executar-me, pensou Rubachov. Para eles, os meus motivos não terão interesse. Encostou a testa na vidraça. O pátio permanecia branco e tranquilo. Ele está começando a rememorar, né, essa sua viagem à Alemanha. E ele faz o seguinte questionamento: um revolucionário deve ou não pensar pela cabeça de outra pessoa? Ele vai usar como método exatamente o colocar-se na posição do outro, né? Quando ele será interrogado por 2 vezes por Ivanov, que é o diretor do presídio, o primeiro diretor do presídio, que depois é fuzilado. Ele tenta pensar como o Ivanov pensa a seu respeito. Exatamente porque ele, Rubachov, quando agia frente àqueles seus subalternos que deviam exercer alguma função e ou não exerciam a contento, ou então cometiam alguma falha, ele tinha de colocar-se na posição do seu subalterno para poder julgá-lo. Né? E é exatamente o que acontece com o Richard. Né? O Richard fala da distribuição dos panfletos todos, né? da sua pequena organização no sul da Alemanha, e o diálogo que trata é o seguinte: muito bem, diz Rubachov, é só? O jovem respondeu afirmamente com a cabeça, seu pomo de Adão subindo e descendo. Ele está tenso, né? Há várias coisas que não estão claras no informe, disse Rubachov. Você se referiu diversas vezes aos folhetos e boletins feitos por seus companheiros. Nós os conhecíamos e o texto foi criticado severamente. Há várias formulações que o partido não pode aceitar. Richard olhou alarmado, enrubesceu. Rubachov viu que a pele de seu rosto se afogueava e a rede de veias vermelhas dos olhos inflamados se adensava. Por outro lado, continuou Rubachov, nós enviamos repetidamente aos companheiros nosso material impresso para distribuição, entre o qual estava a edição especial em pequeno formato do órgão oficial do partido. Os camaradas receberam essa remessa? Né? Richard confirmou. Mas não distribuíram o nosso material. Não é sequer mencionado no informe. Em vez disso, fizeram circular o material do próprio organismo local, sem, note-se, o controle ou a aprovação do partido. Mas era preciso, Richard conseguiu dizer com grande esforço, né? Era preciso, e aqui nós temos exatamente esse elemento da centralização de tudo no partido, e o partido como
o único detentor da razão em nome da Revolução Internacional. Olha só, a crítica que Gorbachev faz ao stalinismo é a excessiva centralização de poder na personalidade de Stalin. No entanto, ele faz uma defesa na sua postura de que essa mesma centralização é útil e necessária se estiver nas mãos do partido. O pensamento do comunismo ele está exatamente assim. Tudo está centralizado na decisão do partido e nada fora do partido. Esse Richard será acusado de traidor pelo próprio Gorbachev e ele será fuzilado, né? Mais adiante tem uma outra questão de método, na página 47, que o Gorbachev diz: nos panfletos do organismo local, continuou Gorbachev com o mesmo tom de voz seco, cuja autoria o companheiro admite, frequentemente aparecem frases como esta: que sofremos uma derrota, que uma catástrofe se abateu sobre o partido e que temos de recomeçar mudando fundamentalmente a nossa linha política. Isso é derrotismo, é desmoralizante e debilita o espírito de luta do partido. Ou seja, qualquer panfleto, folheto, comunicado que saia do partido tem um papel de agitação e propaganda, né? Agite próprio, né? no jargão. Só que essa agitação e propaganda deve ser dada e levada adiante apenas sob um ponto de vista, que é o positivo e o oficial. Olha só, isso acontece alguns meses antes, coisa de um ano e meio antes da prisão de Gorbachev. Alguns meses antes, uns 6 meses antes, esse Gorbachev vai para a Bélgica. E lá ele vai conversar com Loewy, que é um outro agente da célula comunista portuária. E ali eles estão fazendo uma greve no porto, para não descarregar nenhum navio que chegue ali com combustível que deverá ser transportado por terra para a Itália. A Itália está nas mãos de Mussolini, está em guerra na Etiópia, nesse período, e a política até então, até esse momento, seguida era que a Itália de Mussolini era inimiga da Rússia soviética, né? E o partido ordena a greve no porto belga a fim de não descarregar os tambores com combustível. Gorbachev é enviado para a Bélgica quase que imediatamente depois do seu retorno da prisão alemã, e lá ele vai fazer uma reunião com todos os grevistas, para nós notarmos como ocorre exatamente essa centralização. Deixa eu ver aqui, página 69 e 70. Vou pegar 2 trechinhos. 2 anos antes, o partido chamara os trabalhadores do mundo para a luta, por meio de um boicote político e econômico contra a ditadura recém-estabelecida no coração da Europa. Não comprar mercadorias procedentes do país inimigo, não permitir a passagem de remessas para a sua enorme indústria de armamento. Está falando da Alemanha também aqui. As células do partido executaram essas ordens com entusiasmo. Os estivadores do pequeno porto se recusaram a carregar ou descarregar os navios vindos daquele país ou a ele destinados. Diversos sindicatos os acompanharam. A greve foi difícil de sustentar. Os conflitos com a polícia redundavam em mortos e feridos. O resultado final da luta ainda estava incerto quando uma flotilha de 5 estranhos e antiquados barcos de carga pintados de preto atracou no porto. Cada um deles levava o nome de um grande dirigente da Revolução inscrito na popa, no esquisito alfabeto usado lá
o alfabeto cirílico. Em suas proas ondulava a bandeira da Revolução. Os operários grevistas os acolheram com entusiasmo. Imediatamente começaram o serviço de descarga. Depois de várias horas, veio a saber-se que a carga constava de certos minerais raros e se destinava à indústria de guerra do país boicotado. 2 anos, vou pular um trecho, haviam se passado. Outra ditadura faminta no sul da Europa, essa é a Itália, lançava-se numa guerra de rapina e conquista na África. Novamente, o partido apelou para o boicote. Recebeu um apoio ainda mais entusiástico do que na ocasião anterior, pois dessa vez os próprios governos de quase todos os países do mundo tinham decidido cortar o suprimento de matérias-primas ao agressor. E o que vai acontecer é, obviamente, uma mudança de política. Né? Veja só, ali no primeiro trecho, de 2 anos antes, houve a ordem soviética de cortar o fornecimento ou a compra de bens da Alemanha. A Alemanha e a Rússia eram inimigos, até que houve a assinatura do Tratado Ribbentrop-Molotov, o Tratado Secreto, que torna as duas potências aliadas. E nesse momento a Rússia começa a vender para a Alemanha. Né? Há um livro, eu não lembro qual, um dos livros da história do comunismo, enfim, eu não vou encontrar agora, mas é uma história sobre os movimentos comunistas ao redor do mundo, que pegam esses comunistas europeus ou americanos ou latinos completamente de surpresa e sem saber como agir. Porque até um determinado momento a linha do partido era considerar qualquer discurso ou qualquer produto vindo da Alemanha nazista e da Itália fascista como algo absurdo, proibitivo. Não se podia ter nenhum tipo de relação com essa gente. Né? E de repente, com o tratado, a norma do partido muda de dia para a noite. Ou seja, aquela greve que era moral e muito boa, o próprio trabalhador marxista, vinculado ao sindicato e logo ao partido, é pego de surpresa, pois eles estão trabalhando agora para os nazistas. Né? E essa segunda greve nos portos, onde tal esse Levy é o líder sindical, vai ocorrer a mesma coisa. Né? Há uma reunião, né? O Gorbachev, ele diz que os trabalhadores têm que parar com a greve, né? E descarregar os navios, porque vai chegar uma frota com combustível para a Itália de Mussolini, né? E finalmente encerra-se a reunião com o seguinte: o camarada assistente nos explicou há pouco as razões desse negócio. Não se fizeram o fornecimento, outros o farão. Alguém mais deseja falar? O estivador, que já se fizera ouvir, mexeu-se na cadeira e tornou a falar. Conhecemos essa música. Numa greve, sempre há gente que diz: se eu não fizer o serviço, alguém mais fará. Já ouvimos isso bastante. É assim que os furas-greves falam. Seguiu-se outra pausa. De fora veio o estrondo da porta batida por Pau. Pau é um dos estivadores grevistas. Depois, Gorbachev disse: camaradas, os interesses do progresso industrial no país do socialismo têm precedência sobre tudo mais. O sentimentalismo não nos leva para a frente. Reflitam bem nisso. O trabalhador das docas fincou o queixo para diante e observou: já refletimos bem nisso. Já ouvimos o bastante. Os companheiros de lá, da Rússia, devem dar o exemplo. Todo mundo conta com vocês. Vocês falam de solidariedade, sacrifício, disciplina e ao mesmo tempo usam a marinha mercante sem mais nem menos para furar a greve. Né? E aí a greve acaba. O Gorbachev acusa Levy de traição. E Levy, antes de ser preso e enviado para o Gulag, comete suicídio.
né? Ou seja, no primeiro caso, o Richard é acusado e é morto. No segundo caso, o Levi, que é um líder sindical fiel ao partido, comete o suicídio. Há um terceiro caso, que é uma das secretárias de Rubachov, com quem ele tem um caso, inclusive. Ela é acusada de ser uma agente contra-revolucionária. E ele, Rubachov, para não se queimar em hipótese nenhuma, cala-se e deixa essa mulher ser fuzilada. E essa mulher era completamente inocente. Né? O Ivanov, que fuzilou essa mulher, sabia que ela era inocente. O Rubachov sabia que ela era inocente, no entanto, deixa ser fuzilada mesmo assim, né? Porque havia uma necessidade. Né? Então, veja bem, a crítica que o Koestler faz não é uma crítica ao método do comunismo. O Rubachov, em todo momento, não mostra arrependimento do que fez. Ele não pondera que ele poderia utilizar um outro método, talvez mais humano, talvez menos duro e menos cruel. A crítica que ele faz é do poder ter saído do partido e passado para as mãos de uma pessoa. O Rubachov é acusado de traição à Revolução porque ele tece críticas ao modelo que Stalin está implantando. Ele pensa, o Rubachov, que a revolução não se dá localizada na Rússia e em alguns países seus satélites, né? Mas que o papel do bolchevismo seria espalhar essa revolução por todo o mundo, né? Proletários do mundo todo univos. Nesse sentido, o Rubachov, ele é um pouco o perfil do Trotsky. Né? Até mesmo a descrição de Rubachov é uma descrição física de Leon Trotsky. Né? Trotsky não morreu ainda aqui, né? Ele vai morrer em 1940 e pouco no México, né? Mas já era perseguido. Né? E a descrição que o Koestler faz é de um homem magro, um pouco calvo, com um bigode e uma barbicha, né? Um cavanhaque, e usando o piscinê, né? Que era exatamente o tipo de óculos que o Trotsky usava. E o Trotsky pensava na revolução como um elemento internacional. E que a história, isso é trotskismo, a história não tem uma moral. Né? O evento histórico não pode ser lido de uma forma moralizante. A história é algo absolutamente frio e objetivo, e se precisar matar para se conseguir atingir esse paraíso terrestre e tudo mais tal, mate-se para atingi-lo. Né? Então a crítica de Arthur Koestler se dá ao personalismo do poder nas mãos de Stalin e não no método revolucionário. É nesse ponto que eu vou um pouco na contramão de algumas das leituras e análises críticas que eu li, mais conservadoras. Eu não li as outras obras do Arthur Koestler, então eu não posso falar em outros romances se ele assume uma postura antimarxista ou anti-bolchevique, pelo menos, né? Em romances posteriores e obras posteriores. Não posso tratar disso, porque realmente não li essas obras. Talvez tenha acontecido, talvez não. Mas em O Zero e o Infinito, a postura de Rubachov é uma postura bolchevique até o final. Mesmo quando ele confessa, né, no terceiro interrogatório, mesmo quando ele assina a confissão, ele assina a confissão na esperança de que futuramente, em algum momento, a sua verdadeira história seja lida,
e que a sua figura, assim como daqueles líderes de 1917, sejam aceitas de novo no padrão histórico e eles sejam reconhecidos como os agentes da verdadeira revolução, apagando assim o stalinismo do poder. Veja bem, a confissão que ele faz, a assinatura que ele faz, aceitando crimes que lhe são imputados, há duas coisas. Uma, ele é realmente um criminoso frente ao stalinismo, né? Mas a assinatura que ele dá é tendo em vista um objetivo futuro, a concretização do ideal revolucionário daqui a 150, 100, 150 anos. Né? Em um determinado momento isso vai acontecer. E para encerrarmos, eu quero pegar duas figuras, né? Que são os dois inquiridores de Gorbachev. Um é o Ivanov. Ivanov, que foi companheiro de luta de Gorbachev, que perdeu uma perna e a quem Gorbachev conseguiu impedir que cometesse suicídio, e hoje ele é o diretor da prisão. E o segundo é esse Gletkin, né, que é um dos carcereiros de Gorbachev, mas é o segundo em comando na prisão. O Ivanov é da velha guarda, o Gletkin, como eu já disse, é da nova geração, vamos dizer assim. E ocorre uma coisa muito interessante. O Ivanov chama o Gorbachev para conversar, né? O Gorbachev espera ser torturado, porque ele sabe que ocorre tortura, porque ele mandou gente para tortura, né? Mas ele sabe também que o Ivanov não vai seguir essa linha de pensamento. O que o Ivanov vai tentar fazer é persuadir o Gorbachev. Ou seja, ele sabe que o Gorbachev é um homem altamente intelectualizado, né? Ele sabe que o Gorbachev passou por uma prisão na Alemanha muito complicada e muito cruel e não abriu o bico, então e que foi torturado. Ele sabe que a tortura não funciona, então ele vai usar o método da persuasão, né? Da conversa, que é o que o manual marxista-leninista dizia, né? Convencer o outro, né? Contra o Gletkin. E o Gletkin, ele diz que o Ivanov é um ingênuo, né? Ele, Gletkin, que foi soldado na Sibéria e dirigiu interrogatórios, percebeu por experiência que a persuasão não funciona. Ele conta a história de um camponês, né, que havia escondido alguns grãos, né, do Estado, e ele tenta convencê-lo, conversando e tal. E, palavras do Gletkin, quando o camponês percebe que ele está conversando, tentando convencê-lo, esse camponês passa a ser irônico, né? E aí o Gletkin começa a descobrir uma outra metodologia, como enfraquecer o seu oponente. Então, deixando em pé durante 12, 15, 18, 24 horas, esperando ser interrogado, chamando o prisioneiro a qualquer hora do dia ou da noite, mas sempre num quarto fechado escuro e com luzes muito fortes na sua cara, impedindo que ele adormeça, né? A ponto de confessar qualquer coisa para conseguir meia hora a mais de sono, né? Então nós temos esses dois métodos. E o Gletkin é contra a postura de Ivanov. Eles têm um pequeno confronto. O Gletkin acusa Ivanov de conspiração junto com Gorbachev. O Ivanov é fuzilado numa madrugada. E o terceiro interrogatório, né, de Gorbachev vai parar nas mãos de Gletkin. E o Gletkin usa esse método de tortura e alívio, né, para que o Gorbachev faça a sua confissão. E ele confessa, né, e ele assina, né. Uma terceira personagem que é interessante, eu falei de um professor
Essa história chega a ser irônica. Um professor que é preso e colocado numa cela ao lado da de Rubachov, e naquele código de batidas, né, esse professor só bate o código da primeira frase da Internacional. Né? Ele bate o tempo todo: avante vítimas da fome, avante vítimas da fome, né? E não fala outra coisa. E ele acaba sabendo qual é a história. Esse professor havia sido professor na Hungria, no período da Revolução Húngara de Béla Kun, 1919, e ficou preso na Hungria por praticamente 20 anos, numa solitária, sem contato com absolutamente ninguém. E há uma anistia, enfim, e ele sai, ele é solto, jogado na rua, completamente amalucado. E a primeira coisa que ele pensa, já que ele está livre, é ir para a pátria da Revolução. E ele pega o trem e vai para Moscou, o Moscou de Stalin. E lá em Moscou ele começa a procurar todos aqueles líderes da Revolução Russa que ele conheceu, né? E começa a procurar e perguntar por eles em todos os lugares, só que todos foram fuzilados. E depois de 2 semanas que ele está em Moscou, o serviço secreto prende esse professor e joga numa cela. E numa conversa que esse professor tem com o Rubachov, diz o seguinte: eles também mudaram o seu trem, né? O Rubachov, os dois caminhando para fazer o exercício, ele, como assim, né? E ele só desenha num pedaço de papel o mapa da Rússia, né? Com Moscou, né? Ele passa o mapa e fala: eu quero ir para cá, eu quero ir para cá, a pátria da Revolução. Eu peguei o trem, me levaram para outro lugar qualquer, me levaram para um lugar tão terrível quanto aquele que eu saí, que eu fiquei preso, né? Ele não conseguia admitir que a pátria da Revolução, supostamente livre, havia se transformado na pátria do assassinato. Né? A figura, essa figura sintetiza um pouco o que acontece na consciência, né, da pessoa ou desse grupo que espera um ideal de igualdade e de fraternidade, etc, 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 mas que no fim, pela própria história, nós sabemos que sempre acaba em morte, né? E é o que vai acontecer, né? O Rubachov, ele termina da seguinte forma. Vou ler a última página, quando ele está sendo levado ao porão da prisão para ser fuzilado. A escada era estreita e mal iluminada. Rubachov tinha de acautelar-se contra um passo em falso, pois não podia apoiar-se no corrimão. O rufar cessara. Rufar era o seguinte: o prisioneiro estava indo para a morte, os outros presidiários começavam a bater na porta como um rufar de tambores em homenagem. Ouvia o homem de uniforme descendo 3 degraus à sua retaguarda. Era uma escada em caracol. Rubachov inclinou-se para diante a fim de ver melhor. Seu pissenê desprendeu-se do rosto e caiu no chão, 2 degraus abaixo dele. Estilhaçando-se, saltou a escada abaixo, indo parar no último degrau. Rubachov parou um segundo, hesitante. Depois desceu, tateando o pé e o resto da escada. Ouviu o homem que o seguia abaixar-se e pôr no bolso o pissenê quebrado, mas não voltou a cabeça. Agora estava quase cego, mas de novo tinha chão firme debaixo dos pés. Um longo corredor o recebeu. Não avistava o seu fim e as paredes eram apenas manchas vagas. O homem de uniforme mantinha-se sempre 3 passos à sua retaguarda. Rubachov sentia-lhe olhar sobre a nuca, mas não voltou a cabeça. Cautelosamente ia pondo um pé diante do outro. Parecia-lhe que já vinham percorrendo o corredor durante vários minutos. Contudo, nada acontecia. Provavelmente ouviria o homem de uniforme tirar o revólver do coldre.
Assim, até lá, havia tempo e ele ainda estava em segurança. Ou acaso o homem procedia como dentista, que escondia os instrumentos na manga enquanto ele inclinava para o paciente? Kubachov procurou concentrar o pensamento em qualquer outro rumo, mas teve de recorrer a toda a sua atenção a fim de não voltar a cabeça. Estranha coisa que a nevralgia tivesse cessado no minuto em que aquele abençoado silêncio se fechara sobre ele durante o julgamento. Talvez o abscesso tivesse aberto precisamente naquele minuto. Que lhes dissera: dobro os joelhos diante da nação, diante das massas e diante de todo o povo. Essa é a confissão que ele faz pública. Bem, e agora? Que sucederá a essas massas, a esse povo? Durante 40 anos, o povo fora conduzido pelo deserto, com ameaças e promessas, com terrores imaginários e com recompensas imaginárias. Mas onde estava a terra prometida? Existia de fato essa meta para a humanidade errante? Eis uma pergunta cuja resposta teria gostado de saber antes que fosse demasiado tarde. Também Moisés não tivera permissão para entrar na terra da promissão, mas fora-lhe permitido vê-la do cume da montanha, estendida a seus pés. Assim, era fácil morrer, com a certeza visível do alvo diante dos olhos. Ele, Nicolau Salmanovich Rubachov, não fora levado ao cume de um monte, e para onde quer que voltasse os olhos, nada havia afora o deserto e as trevas da noite. Uma pancada surda atingiu-lhe o dorso da cabeça. Havia muito que esperava e, entretanto, apanhara-o de surpresa. Sentiu, admirado, os joelhos vergarem e seu corpo girar meia volta. Que teatral, pensou ao cair, e contudo nada sinto. Ficou encolhido no chão, com uma face sobre as lajes frias. Escureceu. O mar o levou no embalo de sua superfície noturna. Lembranças cruzaram-no com fiapos de bruma sobre a água. Lá fora, alguém batia na porta da frente. Sonhou que vinham prendê-lo. Mas em que país estava? Né? Enfim, aqui é quando ele é fuzilado. E ele se compara a Moisés, levando o povo judeu à terra da promissão, mas sem a certeza de que haveria, né, alguma promissão. O que aconteceu com a Revolução? Olha, gente, é um romance brutal, né? É um romance angustiante, mas é ao mesmo tempo um romance brilhante, né? Exatamente porque o Koestler não se permite a ingenuidade, né, de acreditar em alguma possível bondade, né, em processos revolucionários. Todo o processo revolucionário se dá pela força. Se não ocorrer a força, não ocorre a mudança. Se não houver aniquilação do oponente, não ocorre a mudança que se pretende. Eu escolhi, na verdade, esse romance porque ele me parece, ainda que fale do sistema comunista, é um tema bastante atual, né? Na medida em que há uma tendência muito grande entre a nossa gente aqui de olhar para políticos de forma personalista, como se um homem, um político, poderia ser o salvador da pátria, ou poderia agir de uma forma bondosa ao extremo e fazer mudanças por boa vontade. O discurso autoritário sempre está vinculado ao personalismo, né? Não importa se a direita, não importa se a esquerda, né? O que eu acho que o Koestler nos coloca aqui é exatamente essa visão de que se nós entrarmos, ou quando nós entramos em um discurso como esse do autoritarismo, seja o da velha guarda, né, ali de 17, nesse caso do romance, seja do stalinismo de 1938, é um caminho sem volta, né? É um caminho que sempre leva à morte. Bom, pessoal, é um pouco isso.
Acho que há muito mais coisa, claro, né? O romance pode se dar em outros níveis de leitura também, mas eu queria apresentar um pouquinho o Arthur Koestler, né? Eu vou ver agora quem está hoje aqui conosco, bastante gente, que bom. Maurício, tudo bom, meu querido amigo? Como que você está? Boa noite, fomos de Koestler, é um romance duro. Kátia Pires, grande abraço. Libânio, meu querido amigo, tudo bom contigo? Vamos ver. Sérgio Spellman, tudo em ordem. Obrigado, Sérgio, você fez uma divulgação lá na casa do nosso amigo Murilo. Griselda, tudo bom? Como você está? Arthur Kovács, um grande abraço, sempre por aqui. Rodrigo Bastos Melo também. Mirti, como é que você tá? Tudo bom? Que bom, muito bom te ver por aqui, Mirti. Fábio Teixeira, meu querido, grande abraço, né? Muito bom, Fábio Lanin, diz o Fábio Teixeira, acompanhando aqui, curioso para ler o livro. Vale a pena, cara, vale realmente a pena. Cedro Axera, olha, outros beijos a Queimar para minha amiga de Além Mar. Sarah Connors, como é que você tá? Simone, grande abraço, Simone. Rebeca, bem-vinda. Valmir de Souza, muito bom te ver por aqui também. Marco Rogério de Paula, Ana Lúcia, abraço para vocês. Ô, senhor Eduardo Cohen, que bom te ver por aqui, Cohen. Patrícia Bergamini, grande abraço. Libânio, essas histórias me deixam mal, a mim também. Assunção, tudo bom, Assunção? Como você tá? Bom, meus queridos, eu agradeço demais a presença de todos vocês. Eu vou deixar esse vídeo tanto no Facebook quanto no meu canal do YouTube. Eu peço que vocês divulguem, né? Eu acho que são conversas legais e coisas que valem a pena. Geralmente eu não anuncio o que vai acontecer na próxima semana, mas eu recebi um livro tão legal essa semana, tão bonito, que eu acho que eu vou tratar dele. Eu acho que eu vou falar um pouquinho semana que vem do Oscar Wilde e a nossa amiga Salomé. Então eu acho que a semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre a Mulher Fatal, segundo Oscar Wilde, numa tradução de João do Rio. Vamos falar um pouquinho desses caras, a não ser que eu mude de ideia, né? É a surpresa. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Até a próxima semana. Fiquem bem e boas leituras. Valeu!